Senhoras e senhores, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao seminário 35 anos de Basaglia no Brasil, a marca de uma prática revolucionária. Promovido por ocasião das comemorações dos 20 anos do Fórum Mineiro de Saúde Mental e da Associação dos Usuários de Saúde Mental de Minas Gerais. Contamos com o apoio do Ministério da Saúde, do Conselho Regional de Psicologia Minas Gerais, do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, do Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais, da Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial, RENILA, da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, da Revista Ecológico e da Escola Superior Dom Helder Câmara. Panos e linhas, cores e texturas, enfeites para a moça, para casa, para presentear, o Bazar Basaglia, montado no hall da escola, com a produção das oficinas de arte e artesanato, dos 9 centros de convivência de Belo Horizonte e da Associação dos Usuários de Saúde Mental de Minas Gerais para o trabalho solidário, a Suricato traz a beleza e a marca da convivência, do cuidado, da liberdade em uma produção singular e criativa. Nosso convite e sugestão ao consumo consciente e com valor agregado. Venham conferir e façam uma escolha de puro encantamento. O bazar vai funcionar até às 15 horas de hoje. Nós gostaríamos de agradecer aos usuários do Centro de Convivência de Saúde Mental Dr. Peri Tupinambás, da cidade de Itaúna, por terem confeccionado as lembranças dadas para os palestrantes, para os expositores. Na oportunidade também, nós gostaríamos de convidar a todos para uma mesa na próxima semana em que se comemora o Dia Internacional da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Conselho Regional de Psicologia vai promover uma mesa sobre proteção à infância, maternidade CRAC. Vai ser no dia 9 de dezembro, às 19 horas, no auditório do CRP. Todos estão convidados. Lá fora, mais tarde, a gente vai estar entregando as informações completas, mas todos estão convidados a participar conosco dessa atividade. Então, para dar início às nossas atividades de hoje, com a Tribuna Basaglia, convidamos Soraya Marco, psicóloga com especialização em saúde mental pela PUC e supervisora dos serviços residenciais terapêuticos de Belo Horizonte. Bom dia a todos. Iniciamos os trabalhos da manhã. As ressonâncias produzidas pelo encontro com Basaglia transcendem em muito a dimensão factual, indo além da memória daqueles dias e sendo determinados, em muitos casos, pelo encontro com o registro, que do mesmo se realizou pelo encontro com a produção, que a experiência basagliana legou ao campo da saúde mental brasileira. Interessa-nos na tribuna para que possamos recolher dos relatos os efeitos, as ressonâncias provocadas pela presença, mas também pelas ideias transmitidas pelos protagonistas que ensejam novas práticas, novas leis e, sobretudo, um outro modo de se inserir no mundo e dele participar. Aqui buscamos acolher e fazer circular a transmissão da mudança causada pela filiação do pensamento basagliano. E, para isso, convidamos usuários, familiar, parlamentar e trabalhador. Escutemos destes o detalhe vivo da experiência de encontrar-se com a desinstitucionalização proposta por Basaglia. Convido à tribuna Paulo Delgado, professor, como deputado federal, foi o autor da Lei 10.216 da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Por favor.
Bem, bom dia a todos, senhoras e senhores. É um prazer para mim muito grande voltar aqui a Belo Horizonte, nesse evento dos 35 anos do Basaglia no Brasil, e encontrar os amigos aí e todos os participantes, as pessoas que ajudaram a construir esse movimento da luta antimanicomial no Brasil. Prazer ver o Pedro, meu irmão, que às vezes vejo mais nesses eventos que em casa. Ver o Domingos Sávio, que é o pai do CAPS, que vai falar hoje aqui também, criou o Centro de Atenção Psicossocial, foi dele a portaria que criou o CAPS. E ver o Simoni, todos o Geraldo Peixoto, Arnaldo Godoy aqui, o cego que vê mais longe no Brasil. Deficiente visual, viu, Arnaldo? Cego é sua mãe, né? Mamãe já morreu, mas está bem. Vai ver para caramba. Bem, Basaglia, a Miriam Buide, então, amiga sempre, Martinha Elizabeth, bem, não vou esquecer de gente, vocês me desculpem. Basaglia é o fim do inverno. Perguntei a Miriam se ele tinha nascido em março, e ela vacilou. Ele é de 11 de março. Eu sei porque ele está entre... Eu tenho 2 filhos de março, um do dia 4 e um do dia 17. São peixes. Basaglia é de peixes. Basaglia nasceu em Veneza. Veneza é uma cidade dentro do mar. Basaglia é da água. É de Netuno. Netuno é o senhor da inspiração e da sensibilidade. Basaglia é um homem corajoso, um homem de esquerda, mas não é um homem que acha que é a ideologia que constrói a sociedade nova. Basaglia sabe que a ideologia tem uma força grande para construir uma sociedade nova, desde que seja capaz de desconstruir as instituições antigas e reerguer instituições novas. A desinstitucionalização é um movimento de ondas, de vai e vem. É um movimento em que você constrói e desconstrói, mas que só se solidifica e só se mantém em pé se estiver baseado em alguns princípios que não podem ser abandonados numa área como essa, onde o ponto de vista dos outros é mais importante do que o próprio ponto de vista dos técnicos. Basaglia nos ensinou que é preciso de enfrentar o conflito entre a cura e a custódia, entre a tutela e o acolhimento. E, com isso, o Basaglia mudou um paradigma no tratamento e no acolhimento e na observação das pessoas com sofrimento mental e nas pessoas com algum tipo de fratura ou fissura na sua relação com a institucionalidade dominante. E é essa coragem que fez coincidir o ano de 1978 com o Brasil e com a Itália. Esses signos, esses símbolos, essas coisas que têm a ver com as sociedades em transformação. A Lei 180 é do ano de 78. O primeiro simpósio internacional de psicanálise aqui no Brasil é do ano de 78, que foi a primeira vez que o Basaglia veio aqui. A visita a Barbacena é de 1979. A criação do SUS é de 10 anos depois, é de 1988,
10 anos depois da Lei Basaglia. E a intervenção na Casa de Saúde Anchieta é de 10 anos depois da visita do Basaglia a Barbacena. São essas ondas de movimento, de construção e desconstrução que Basaglia nos mostrou com a sua visita ao Brasil. Na época, eu era um estudante de ciência política aqui na UFMG, na Rua Carangola, e me lembro muito bem do alvoroço que causou, especialmente porque o secretário de Saúde da época se sentiu ludibriado pelas pessoas que pediram para visitar o hospital. Ele teve que explicar ao governador que diziam que era um grupo de médicos, era um grupo de profissionais, era um grupo de médicos estrangeiros e brasileiros, não sabia que era um grupo de comunistas. Então, porque o governador, era a ditadura militar, o governador autorizou a médicos a entrarem em Barbacena, mas não sabia que os médicos iam levar fotógrafos, iam levar cinegrafistas, iam levar jornalistas, iam levar intelectuais, familiares e profissionais, jovens, médicos, estudantes. Ou seja, a caravana que abriu Barbacena era uma caravana do delírio, era uma caravana da liberdade. E foi a mesma que abriu depois a Casa de Saúde Anchieta, que era dirigida por um ex-ministro da Saúde do Brasil, no governo do presidente Jânio Quadros, cujo diagnóstico não era de um homem normal. Mas não pelos problemas mentais, porque há loucuras delinquenciais. E elas não podem, às vezes, ser acolhidas por tratamentos ou por serviços como os que nós defendemos. Tem que ser tratadas de outra maneira, tem que ser enfrentadas de outra maneira. Na Casa de Saúde Anchieta, nasceram 2 paradigmas para mim. Eu, na época, era deputado constituinte, já havia sido procurado pelo movimento da luta antimanicomial já tínhamos feito a reunião do hotel, esqueci o nome lá de Juiz de Fora, onde fizemos uma reunião e o Pedro, Domingos, Paulo Amarante, vários outros apresentaram, a Fernanda Nicásio, não sei se estava lá, ou estava certamente representada por alguém, Ticanor e coisa, apresentaram a proposta, se eu queria patrocinar e defender essa lei no Congresso Nacional. O que nasceu ali na intervenção do Anchieta? Nasceu, primeiro, a ideia de que o gestor tem uma importância fundamental. Thelma, que precisa sempre ser lembrada pela coragem com que enfrentou a estigmatização e enfrentou aquela situação. Tem que ser lembrado também, ao lado dela, o sanitarista. É preciso que tenha a política, a decisão de fazer política, mas é preciso de ter também a decisão técnica de fazer certa. Não pode só decidir fazer, tem que decidir fazer com os recursos mais avançados possíveis daquela época. E isso foi Davi Capistrano, o sanitarista, que era o secretário de Saúde, que enfrentou e formulou a proposta técnica da intervenção. Mas precisava de enfrentar juridicamente a ordem brasileira. Era preciso de botar em pé a intervenção juridicamente. Era preciso de criar um outro estatuto jurídico para aquela situação nova que se criava. E aí foi Sérgio Cérvulo, o secretário de Negócios Jurídicos, que enfrentou o sistema jurídico do Ministério da Justiça do Brasil e deu parecer pela intervenção, dizendo que aquela intervenção estava baseada na autonomia da vontade. As pessoas tinham direito de querer ser livres, autônomas. E a autonomia da vontade, ela não pode ser interrompida por razões terapêuticas, por razões clínicas, ou por você estar sofrendo, ou, de alguma maneira, ser diagnosticado como uma pessoa com problema.
Quem perde uma perna não perde direito. Quem perde um braço não perde direito. Quem se acidenta não perde direito. Quem tem uma doença mental não perde direito. Com isso, o Sérgio enfrentou pela primeira vez juridicamente a questão de embasar na lei a intervenção. E essa é a nossa luta da onda do mar veneziana, de onde nasceu Basaglia, de Netuno, porque é um homem de peixes. É essa onda do vai e vem que nos faz sempre lutar pela desinstitucionalização de um lado e pela institucionalização num nível superior de outro. É destruir construindo, é refazer. É isso que é a espiral, isso aqui é a dialética. É superar sempre num nível mais avançado. Ou seja, a intervenção do Anchieta, então, criou um equipamento, me permitam dizer assim, com os riscos que sempre corro de errar os termos nessa área tão sofisticada que é a de vocês. Nasceu o NAPS, o Núcleo de Atenção Psicossocial, que eu não sei se é o pai ou a mãe do CAPS. Mas foi lá que o Núcleo de Atenção Psicossocial foi formulado, do acolhimento e liberdade. E, ao mesmo tempo, ali do lado, lá na capital do Brasil, nós estávamos votando a lei do SUS e botando na Constituição brasileira que a descentralização, a universalização, o acolhimento de todos, o cuidado preventivo eram as bases do novo Serviço de Saúde do Brasil. Esse SUS que está aí, sempre ameaçado, mas que deve ser defendido como parte essencial da reforma psiquiátrica brasileira. O SUS é uma das bases da reforma psiquiátrica brasileira. Pela integralidade que propõe, pela universalização, pelo acolhimento de todos, por evitar a desterritorialização, está lá no SUS que os serviços têm que ser cada vez mais perto das pessoas. É preciso de desambulanciar, preciso de parar com as ambulâncias no Brasil, que vão de uma cidade para outra levando o paciente. Não é? Porque o motorista, ou então tem que dar um treinamento ao motorista da ambulância antimanicomial, porque ele mata o nosso paciente dirigindo daquele jeito. Então, às vezes o surto na ambulância não é o psiquiátrico, o cara tem medo de morrer com aquele motorista manicomial que está ali naquela ambulância. Pois bem, eu termino dizendo a vocês o seguinte: você pode se orientar por dois princípios espirituais, filosóficos, que nascem da poesia brasileira e que nascem da música popular brasileira. Um deles é dos Titãs e que tem a ver com as pessoas de peixes, consideradas desligadas, avoadas, mas que, na verdade, estão ligadas em outros equipamentos, em outros mundos, estão vendo sempre mais na frente. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Se nós não tivermos condição de criar regras e leis firmes que permitam que as pessoas que andam distraídas sejam protegidas além do acaso, não vale a pena a luta antimanicomial. Nós temos que criar regras estáveis que nos protejam além do acaso. Mas é bom que o acaso também nos proteja. Porque eu sei que é difícil no Brasil, e vocês são de uma das áreas mais sensíveis que se trabalha no Brasil. A maioria do sistema político brasileiro não distingue um poema de uma lenha, de um pedaço de lenha. Então, às vezes, as leis não conseguem entender que, por exemplo, o Ministério Público acha que está ajudando o paciente quando interfere na terapia. Mas, na verdade, ele está atrapalhando o paciente e ele pode nos levar a erro. A justiça pode nos levar a erro. Então, nós temos que trabalhar para que a justiça se modifique. E um segundo princípio que eu gosto muito, que é da carta da Clarice Lispector, a irmã. Quando ela morava na Europa, a irmã escreveu para ela, preocupada,
porque a irmã estava achando que estava pirando e precisava de uma atenção dela. E a Clarice escreveu para ela uma carta maravilhosa dos anos 50. Não se preocupe, fulana, em se livrar dos seus defeitos. O alicerce do nosso edifício, às vezes, está fundado nos defeitos. Quem tiver condições de perceber como que os seus defeitos, que todos temos, todos têm defeitos. Ninguém é uma peça pura, intacta, marmórea, lisa como gelo. Todas as pessoas têm rugas. Aliás, nós nascemos enrugados, com acho que 37 rugas, perguntei outro dia a um puericulturista, e depois a gente fica doido para morrer com 37 rugas. Aí os caras vão passando de ruga. 37 é um número suficiente. É porque elas vão saindo da perna, vão passando para a cara. Então, pois bem, essa reintegração à vida social, nós devemos levar em conta que a reintegração à vida social tem que significar também reintegração à vida produtiva, mas não no sentido capitalista da produtividade. É a produtividade possível com a sua natureza. E a sua natureza está ligada aos ritmos a que você está submetido na vida. Cada um tem um ritmo na vida. Tem gente da manhã, tem gente da tarde, tem gente da noite. Tem gente que só acorda meio-dia. Tem gente que acorda muito cedo e chateia quem acorda meio-dia, até acorda quem acorda meio-dia. Tem gente que só acorda à tarde. Eu me lembro muito bem de uma coisa que gosto muito, que perguntaram a um cientista americano, um prêmio Nobel de Física, qual que era a opinião que ele tinha sobre esse negócio do Sol, se era verdadeiro que o Sol nascia no leste ou no oeste. Se ele tinha uma opinião científica, concreta, isso é evidente, em 1920, ele vira assim, olha, eu não sei se isso é boato, eu não sei se isso é ciência, mas como eu levanto sempre ao meio-dia, essa questão já está resolvida. Então, eu não me preocupo, eu sei que o sol está aí. Os nossos ritmos são essenciais. Inclusive, estou recebendo aqui que encerrou o meu ritmo, acabou. Os nossos ritmos são essenciais. O que não pode acontecer é a sociedade brasileira querer, e é mundial, porque isso não é um problema só brasileiro, a OMS sabe disso, querer associar a ritmos diferentes, associar condutas de fracasso. Ninguém pode, pela sua natureza, pela sua personalidade, ser acusado dela ser responsável por algum tipo de fracasso. É uma natureza. O limite de uma pessoa não é, no entanto, a sua natureza. A pessoa pode ir além da sua natureza. O limite de uma pessoa é o seu vocabulário. É a possibilidade de falar o que quer e de ter alguém com capacidade de escutar. A escuta do sofrimento é um dos elementos essenciais da reforma psiquiátrica. E nós devemos, então, avançar para que os serviços públicos possam, cada vez mais, introduzir nas comunidades, as mais distantes, as mais modestas, mas também as sofisticadas, que também precisam, porque recentemente houve um crime bárbaro na Lagoa, no Rio de Janeiro, não um crime, um assassinato bárbaro na Lagoa de um pai pelo um filho, um grande cineasta brasileiro, que atrapalhou a nossa luta, porque nós tivemos que ficar explicando, porque lá no Rio de Janeiro, em alguns lugares do Rio, o Pedro está aqui, conhece muito bem, alguns lugares do Rio acham que não precisa de ter CAPs, NAPs, e tem pessoas intelectuais sofisticados que acham que isso não pode ter em áreas ricas. Tem que ter nas áreas ricas e nas áreas pobres, porque isso não é um problema de classe social, isso não é um problema de renda, isso é um mistério. Isso é da natureza das pessoas e elas têm o direito de poderem quebrar. Nós temos que impedir delas se partirem. Você pode quebrar, mas os serviços têm que impedir que a pessoa se parta. Ou seja, canalizar todas as potências das pessoas para a autonomia e a liberdade. E é isso que Basaglia nos ensinou. Obrigado.